E o que que você diria, PC, para essas pessoas que estão pensando, nossa, será que eu preciso de ajuda profissional mesmo? Será que eu entro no carreira certa? Será que é um trabalho sério? Será que eu devo fazer uma avaliação? Você estando aqui dentro de casa, né, convivendo com a gente, o que que você diria para essas pessoas? Olha, primeira coisa é a seriedade do trabalho, né? Desde o primeiro momento que a gente conversou, você sempre foi muito séria nos seus posicionamentos, você e o time, né? Então isso me deu uma segurança. Digo para você que isso me deu muita segurança. Sim, Falei, e a indicação, óbvio, né, que veio, conecta com isso, né? sim, Mas você me passou muita segurança, foi muito empática com o meu momento. Acho que isso é uma coisa que eu digo para as pessoas assim, vá conversar com ela para ela entender o que você precisa. Onde ela pode te ajudar, entendeu? Então, acho que isso foi uma das primeiras coisas. Eu até indiquei um amigo para você, que você sabe. uhum, Eu falei, olha, lá você tem um negócio pegado na mão, assim, sabe? Foi isso que eu senti. E vocês falam o tempo inteiro isso. Você não está sozinho. A gente exato, está junto com você. Eu não isso, estou todo dia com você, mas eu estou aqui nos bastidores, eu e a minha equipe, olhando por isso, você, falando de você, pensando em estratégias para você. é Então, isso assim, mesmo. muito a gente. Então, isso, Dai, parabéns pelo trabalho, porque já Obrigada, te PC. disse isso algumas vezes, isso é muito bom. E eu não estou falando aqui porque a gente está gravando um vídeo, eu estou dizendo assim porque é real, é o que eu senti, entendeu? Vocês não soltam a mão. A gente pode se falar toda semana ou de 15 em 15 dias, mas vocês estão sempre conectados com a gente, entendeu? Ó, tô aqui, me chama. E E, aí? Ó, falei de você essa semana, conversamos sobre vocês, analisei como é que tá o seu andamento. Então, isso é muito válido. No momento que a gente está abalado, sim, né, emocionalmente abalado por uma ruptura, que a gente não tem expectativa que aconteça, ou que se tivesse, não está preparado para ela, que eu é, acho que é diferente, acontece né? muito. E isso acontece muito. Mas a primeira dica para as pessoas é assim: bate um papo com a equipe, porque tem uma empatia muito grande do outro lado. Elas estão muito abertas para te ouvir, entender a sua necessidade e propor algo que seja prazeroso para fazer, né? Isso, Não é algo que é metódico e algo que é assim, só para cumprir tabela e dizer assim, ah, foi com essa coach aqui que eu arrumei emprego. Esse é o meu sentimento, bem verdadeiro. obrigada, PC, pela confiança. E é isso, PC. Eu, pessoalmente, já trabalhei com muitas consultorias. Então, a consultoria, eu sinto que a consultoria, ela fica muito superficial. Ser humano, para mim, Dai, e para as pessoas da minha equipe, não são superficiais, né? E ser humano não é linha de produção, não pode ser linha de produção. Então, eu sentava aqui com a Bruna, aqui no meu escritório, a Bruna lá no escritório dela, e vamos falar do PC. E aí, o que a gente pode fazer? Como é que tá? A Bruna coloca a mão na cabeça e vamos. E é assim, a gente está aqui falando de Não, e vocês toda semana. o engraçado, assim, que Ah, é tão real, que eu tive os meus pegas com a Bruna. eu sei. E eu Então, participei de Bruna, todos eles. então, mas Daqui, assim, tem os pega, entendeu? Eu falei, não, Bruna, sim, pera, não é isso, não sei o quê, não, eu não tô entendendo o que você tá falando, hoje a gente não tá se conectando. Tá, isso. mas calma, vamos lá. Então, assim, é isso, é o cuidado. Assim, se eu fosse resumir o Carreira Certa, é o cuidado com a gente, entendeu? Num momento tão sensibilizado da vida, você saber que você tem um apoio ali de pessoas, né, que é uma equipe. Isso, Você tem uma pessoa que te atende individualmente, mas tem uma equipe por trás olhando para você. isso. Isso é muito bacana, entendeu? É de encher os olhos, assim, do quanto isso representa para alguém que está passando um momento de uma reestruturação na vida, na carreira, enfim, sabe? E isso é muito legal. Isso é muito gostoso de vivenciar, porque você fala, putz, ela olha para o ser humano mesmo, entendeu? É real, o trabalho é real, entendeu? É o propósito da Dai Ribeiro, da equipe do Carreira Certa. Isso é carreira certa profissional feliz, Exatamente. né? Eu falo assim, se eu não viver o carreira certa profissional feliz, como que eu vou ter moral para falar sobre o carreira certa profissional feliz? Então, da mesma forma que eu vivo essa energia aqui, eu quero que vocês vivam também. Isso não quer dizer que a gente não tenha perrengues, conversas decisivas, né? Isso, nós estamos Uhum. em evolução, todos nós, mas a gente está junto. Acho que é isso. A mensagem é essa, é esse conforto de saber que tem não somente uma pessoa, mas tem uma equipe por É trás que está te isso. segurando. Até a moça que manda, como é que é o nome dela? A Aline, que encaminha as recomendações, A Aline, Aline super Mogato, cuidadosa em falar com você, olha, veja essa recomendação, talvez a gente tenha que ajustar isso, aquilo outro. Olha, isso, mandei, tive resultado, tive retorno, sabe? as Tenha um evidências, cuidado. isso. Acho que se eu usar uma palavra para tudo isso, assim, é o cuidado. O cuidado que você e a equipe têm com a gente faz muita diferença, muita diferença. Que bom, PC, que bom. Obrigada pela confiança. Olá, PC. Boa noite, tudo bem? Oi, Dai, boa noite, tudo bem? E você? Estou bem. Seja muito bem-vindo à sua entrevista de case de sucesso. Estou muito feliz em te receber hoje, você sabe. Fiz lá a sua sessão estratégica no comecinho, você passou aí por toda a mentoria com a gente. E conta para quem está nos vendo, nos ouvindo agora, quem é o Paulo César, ou PC, que a gente chama de PC aqui no Método, né? Verdade. Não, primeiro eu queria agradecer o convite, né? Fiquei muito feliz pelo convite. É muito bom a gente conseguir e poder compartilhar com outras pessoas que estão vivendo um momento de busca, de recolocação profissional ou algo do tipo, né? Então, queria agradecer muito de você me disponibilizar
essa oportunidade aqui de falar, né, de chegar às outras pessoas, que acho que tem muito a ver com o meu propósito de vida também, que é Perfeito. poder ajudar outras pessoas com a minha experiência. Então, isso me deixa muito, com o coração muito cheio, muito feliz, viu? Que legal, que legal. Seja muito bem-vindo. E a gente precisa trazer, né, a nossa história, ela proporciona mesmo esperança muitas vezes, PC. E tem muitas pessoas, seja no LinkedIn, como a gente vive muito, né, uma rede que a gente vive muito, no nosso networking, e a gente trazer esperança para essas pessoas é extremamente importante. Como você falou, é um propósito. Com certeza. Bom, Paulo César, conhecido como PC, né? Eu tenho 43 anos, eu trabalho no mercado financeiro há quase 30 anos. Quando eu falo isso, todo mundo fala, nossa, mas é isso mesmo? É isso mesmo, Eu comecei quando eu tinha 14 anos, eu era chamado, né, de office boy, né? As agências É, da Caixa tinham um office boy, então foi lá na Caixa onde eu comecei, onde é um banco que, né, não estou fazendo propaganda, mas é um banco que tem um objetivo muito social, então eu fui criado em lugares onde o social fala muito forte, então acho que por isso essa coisa toda de propósito em toda a minha vida de compartilhar, né? sim, E eu trabalhei na última empresa durante quase 11 anos e fui pego de surpresa, né, por um processo de reestruturação que aconteceu na empresa e consultei um amigo que trabalhava comigo nessa outra empresa, havia trabalhado comigo nessa outra empresa, e perguntei se ele não poderia me indicar uma headhunter ou alguém que fizesse um trabalho que me ajudasse na busca de recolocação profissional. certo. E aí apareceu a Daiane, né, na Dai, como eu gosto de tratar Aham, carinhosamente, e a gente foi conversar um pouco, né, de como eu estava naquele momento sim, e quais eram os meus planos, o que que eu buscava, né, como a gente ia pensar em buscar algo ou ajudar o PC a buscar algo num mercado onde há 11 anos ele não fazia um currículo, né? Eu falei isso para você, né? sim, Falei, sim. mas eu não sei mais nem como faz um currículo. É, Para a gente perceber, né, o quanto às vezes a gente fica tão aguerrido no dia a dia do trabalho e a gente meio que se isola do mundo aqui fora, né? E eu tenho muito falado isso para as pessoas, existe vida aqui fora, né? Existem exatamente. muitas oportunidades, né? Então acho que assim, primeira coisa que você me fez enxergar como o Brasil tem oportunidade, né? E o quanto tem de pessoas que estão buscando pessoas, que estão buscando você que está ouvindo a gente agora, Isso, né? E fala, nossa, mas será que eu estou preparado? Você estará preparado no momento certo, entendeu? Então acho que essa é uma primeira mensagem perfeito. e que me fez ficar mais tranquilo, sabe? É. Então, acho que esse é o primeiro recado aí que eu posso É. compartilhar. Perfeito. E você vivenciou isso, você vem uma reestruturação e algumas pessoas estão esperando essa reestruturação, já estão sentindo que alguma coisa está mudando na empresa, mas tem o medo do enfrentamento. Poxa, deixa eu me movimentar para não ficar desempregado. Ou pega de surpresa mesmo, como você foi pego de surpresa. Não esperava. E aí, que bom que você teve esse amigo, né, que fez a indicação aí para dar e para BIP, né, aqui do Carreira Certa. E muitas vezes, PC, executivos, analistas, coordenadores, gerentes, não, C-level mesmo, cargo de C-level, não espera. Tive um caso aqui que o profissional falou assim para mim, Daiane, eu achei que eu ia ser promovido numa segunda de manhã e eu fui demitido, É, né? E como que não estava o tem seu como sentimento possibilitar. quando você chegou, PC? Como que você estava se sentindo para uma próxima recolocação? Olha, eu te digo que são coisas muito engraçadas. Hoje eu acho que são coisas engraçadas, mas Ah, é, eu fui pego de surpresa, mas eu tive um alívio, ah, né? De um momento que eu estava vivendo que talvez eu tenha tomado algumas decisões nos últimos 2 anos erradas, ou eu acho que elas não foram erradas, mas elas poderiam ter tomado um outro caminho, né? Que valeu muito os 2 anos da última experiência, mas confesso que o sentimento tinha um certo alívio, mas tinha um certo medo, receio de voltar ao mercado de sim. trabalho, né? Como eu ia voltar. E eu não posso deixar, né, assim, sem citar nomes, uma rede de apoio muito grande que eu tive, né, de ex-chefes que eu trabalhei, né, há 20 anos atrás, pessoas do meu convívio de mercado financeiro que montaram uma rede para me ajudar e falou, fique tranquilo, você é um profissional que não faltará espaço para você. Então, acho que Bom, antes mesmo, até chegar você e da gente iniciar o trabalho, essa foi a primeira mensagem de conforto que eu recebi dessas perfeito. pessoas, dessa rede de proteção. Sim. Eu falo que é uma rede de anjos, né? Porque É, eu serei eternamente grato a essas pessoas, porque elas me tranquilizaram. E aí, quando a gente conversou, né, eu estava indo morar fora, né, viver uma experiência aham, que era um desejo antigo meu, que eu queria muito viver essa experiência, e aí calhou de tudo dar certo para isso. E aí você me falou uma coisa que foi assim, onde você me pegou, né? Você falou, mas a gente vai planejar a sua recolocação profissional, né? Não deixe para fazê-la quando você voltar para o Brasil de volta. Talvez você nem volte, mas vamos falando, mesmo você estando lá, eu vou te ajudar. Eu tenho aqui, né, depois do diagnóstico que você fez, você me disse com essas palavras, eu tenho aqui um plano que a gente pode seguir, uma metodologia que a gente pode seguir, que eu tenho indicadores isso, de acerto, né, percentuais que eu digo para você, PC, dá certo, né? Então, exatamente. vem comigo que você disse exatamente isso, vem comigo que eu te garanto que É, você vai chegar num lugar. E o mais importante, você vai escolher onde você vai trabalhar. Então, isso não me saiu da cabeça. que Eu legal, você. digo que assim foi muito forte ouvir de você e da sua equipe, né, da Bruna, que Aham, no final da linha, né, ou desse primeiro step, eu iria conseguir escolher em que empresa eu iria trabalhar, e isso aconteceu. Foi muito legal, né, passar por legal. isso.
Perfeito. Você acreditava, quando você chegou, que você teria a possibilidade de escolher, ou seria escolhido? Não, mas quando eu cheguei, eu achei que eu fosse escolhido, entendeu? Mas o trabalho, as mentorias, as conversas, né? Eu acho que, como a gente já conversou sobre isso, acho que o apoio, tem um apoio técnico, emocional muito grande, Isso. né? A gente até falou outro dia, assim, a base, tem a psicologia como base, mas tem toda uma técnica inserida nesse trabalho de Isso. coaching, né? Mas para mim, esse apoio tá tudo bem, né? Comecei a me inscrever num monte de vaga, será que dá? Será que dá fit? Será que não dá fit? Várias negaram, e É, eu, meu Deus, mas é assim mesmo, todo mundo vai me negar? Não, todo mundo não vai te negar. Você vai andar no processo e você vai ver que aquelas empresas que você tem mais sinergia com a cultura, os processos irão caminhar, né? isso. Então, acho que isso foi uma das coisas mais bacanas, assim, de vivenciar, porque dá um medo, né? Dá uma aflição. O relógio tá É, tic, 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 né? E exatamente. aí você fala, meu Deus, mas funciona? Tô aqui contando a história, né? É, e é bacana, PC, porque hoje você pode contar pra gente, igual você contou no nosso grupo fechado também aqui da mentoria, que dá certo. Você inspirando essas pessoas que estão lá no caminho, que estão hoje participando de entrevistas, encaminhando currículo, trabalhando com networking, e assim, coloca a mão na cabeça e fala assim, nossa, será que vai dar certo? Será que eu vou conseguir? A gente teve um case de sucesso da Natália, que a Natália falou assim, nossa, é muita gente fazendo entrevista. Aí ela falou, daqui a pouco eu tava fazendo 2 por dia, na maior loucura. É uma loucura, né? É, Assim, uma coisa do respirar, sabe? Assim, o que eu sentia nas conversas, né, nas sessões individuais, e a Bruna frisava muito isso, era assim, calma, né? Vem aí uma nova fase, vem um novo step que você vai vencer, né? Ele não é uma coisa que está engessada no tempo, assim, ou você cumpre os requisitos da vaga e faz aquela coisa muito engessada. Não, isso, é de pessoa para pessoa, né? E exatamente. é isso que as empresas estão buscando, né? É, E é esse contato que vai fazer você mudar do próximo nível e avançar no processo, né? Então, exatamente. e ela me falava também coisas que eu achava super interessantes, que assim, vai praticar um esporte, vai fazer uma atividade para liberar um pouco a sua cabeça dessa tensão, né? É, Porque senão você também fica num desespero de se inscrever o tempo inteiro, de distribuir currículo e você não respira, e você não se encontra com você mesmo, se você não se autoconhece, né? Assim, vocês me ajudaram no processo de autoconhecimento gigantesco. E bom, entender o meu valor. Né? Acho que também essa é uma mensagem muito positiva. perfeito. Não é porque eu fui desligado de uma empresa que eu perco o meu valor profissional. Né? Vocês fizeram isso, a minha rede de apoio fez isso. Não abaixe a cabeça. Né? Isso, Você é um profissional qualificado. Você tem um histórico profissional. Então, isso também, o trabalho de vocês foi essencial para me deixar firme, o pé no chão, né? aham, Achar que eu poderia tudo, vislumbrar que sonhos que ainda não são atingíveis, isso. mas firmeza naquilo que é o correto de você vivenciar, que é a sua história profissional, né? É isso aí. Porque quando acontece um desligamento, PC, não adianta, todo ser humano ele fica abalado, de alguma forma. Por mais que venha o alívio, como você falou, você faz um questionamento interno também. Será que eu tenho tanto valor assim? O que que aconteceu que eu não pude sair da empresa, a empresa escolheu que eu saísse? Então, vem alguns questionamentos que acabam ferindo de alguma forma. E quando vocês chegam aqui no método, como você chegou, a gente faz essa avaliação profunda. Esse é o motivo da avaliação, para a gente entender se pode ajudar. E quando a gente fala assim, olha, a gente pode te ajudar, a gente está junto com você, é porque a gente já viu que vai ter recolocação. A gente Uhum, sabe que você tem todo o potencial para isso. E eu lembro da sua sessão que eu falei assim, PC, a gente vai trabalhar muito mais depois da sua recolocação, porque você tem muito para trabalhar. Como os outros profissionais, todos nós temos, PC. A recolocação vai ser aí um detalhe no processo. E que bom que você pôde sim. escolher. Eu fico muito feliz. Não, isso é muito bacana. Merece, Isso eu merece. sempre falo para as pessoas, né? Conseguir ir até o final em 3 processos, 2 deles com resultado, e poder escolher dos dois, né? Então foi muito legal, né? Que Foi bom, um percentual muito alto. muito bom. A engrenagem já tá rodando aí, já tá tudo rodando. Que Ô, bom, né? com certeza. O PC, e que horas que você percebeu assim que foi a virada de chave para você? Que você falou assim, agora as coisas estão começando a mudar positivamente. É, eu acho que, né, em fevereiro, de fevereiro para março ali, quando eu estava já prestes a voltar ao Brasil, eu senti que as coisas aqui, com a minha chegada, a engrenagem ela ia ser mais rápida, assim, ou ela ia funcionar mais, né? Acho que melhor a engrenagem ia funcionar. Porque apesar de que hoje você não precisa estar fisicamente para fazer uma entrevista ou algo do tipo, eu não sei se a energia, se talvez eu estivesse um pouco de férias ainda, né? Entendi. Mesmo que eu estava lá estudando, mas talvez eu estivesse um pouco de férias ainda. Então, Ah, quando eu voltei para cá e comecei a fazer as sessões mais semanais, eu fiz acho que um mês, quase toda semana, aí eu percebi, e treinar, né? Acho que uma coisa que. E as entrevistas começaram a começar a ter mais frequência, ah. e a Bruna treinou comigo a entrevista, eu acho que. Aí eu falei, opa, voltei, entendeu? Acho que foi mais ou menos nesse momento, né? Quando você sentiu que A voltou pro primeira Brasil, entrevista que voltou de ela vez mesmo. isso, a primeira entrevista que a Bruna fez comigo, Ah, eu fiquei assustado. Eu falei, Bruna, mas é isso mesmo? Ela, é isso mesmo. Essa é a realidade que a gente tem, né? Mas, e ela foi muito precisa nas perguntas, né? Olhando todos os pilares técnicos, comportamentais, uhum. que eu acho, né? Eu não tenho nenhum estudo, mas eu já falei isso para você. Eu acho que hoje o que leva as pessoas a uma empresa é o comportamento.
Não que o que o técnico tá dado, né? Sim, Então, se a vaga pede isso e você tem, você passa um step, para mim é comportamento, é propósito, e para se atitude que você manter tem. também, PC, para se manter também é comportamento e emocional além do técnico. Eu acho que comportamento hoje é assim algo que diferencia as pessoas, sabe? Para atingir novos patamares. É algo que não é novo, né? Se a gente olhar na área de pessoas, recursos humanos, não é novo, Sim, mas eu acho que agora as empresas estão com mais firmeza nisso, entendeu? Se a exatamente. pessoa tem aderência à cultura, como é que ela vai se comportar em situações difíceis, como é que ela lida com times diversos, que Uhum, hoje é isso, né? A gente está vivendo um novo cenário, né? Então, estar preparado para isso foi muito bom, porque nas conversas, né, do onde eu estou hoje, as diversas entrevistas que eu fiz, essas perguntas, elas eram muito frequentes, né? E a Bruna exercitou muito comigo e foi super válido. Então, digo mais um conselho, assim, é é, muito bom porque esse exercício facilita muito na hora que você vai. Até a roupa que você usa, a Bruna te ajuda a decidir, para é, te colocar numa atmosfera favorável, né? Eu nunca tinha pensado nisso, é, assim, gente, mas que amplo que é o trabalho, né? Acho que o ponto aqui a ressaltar, Dai, é, é isso, né? Não é simplesmente buscar vagas para você na internet, né? Na perfeito. rede, no LinkedIn. Não é esse o trabalho. O trabalho aqui é mais amplo. É uma construção, é te ajudar, é te questionar, É, né? Acho que isso também é algo que foi muito legal. A Bruna me questionou muito em muitos pontos, porque sim, me coloca para pensar, é. né? Acho que o método faz isso, né? O método Acho que ele precisa tirar da zona de conforto, exatamente. né? E isso é muito legal. Quando eu olho para trás, eu falo, nossa, que legal. E as pessoas, né? Amigos de RH que também eu conversei bastante, falam, nossa, que bom, né? Que bom que você fez esse investimento em você, que é um investimento. Ele Exato. tem uma finalidade, um objetivo inicial, que é te ajudar na recolocação ou na sequência da gente de um trabalho, de me manter lá e de ter um plano de desenvolvimento Uhum. individual, né, de ter um plano Isso, de carreira, porque a gente faz a nossa carreira, né, não é a perfeito. empresa que faz para a gente. Então, eu acredito que isso tudo faz parte do trabalho, né? É isso aí. É o começo ali que a gente entende se é uma recolocação, se é uma promoção que o profissional ele quer. E também a gente olha sempre a médio e longo prazo. Para onde a gente está indo? Qual que é esse caminho de carreira? Né? Então, PC, é muito legal te ver hoje escolhendo uma empresa. Olha que máximo isso. Isso é utopia para muitas pessoas. É E é utopia. verdade, viu? E é verdade. Na verdade, assim, ó, eu já É, tinha dado ok para uma outra empresa, né? Eu estava nos trâmites legais, porque a configuração não era CLT, era uma configuração PJ, então leva um pouco mais de tempo, né? Mas eu já tinha decidido por eles. E aí, quando veio a outra empresa, eu fiz toda uma reflexão e tomei a decisão de seguir um outro caminho, entendeu? que legal. Muito baseado naquilo que eu acreditava, na cultura, enfim, uma série de coisas que, não desmerecendo uma ou outra, não é isso. Certo. Eu estava vendo, olhando para mim, era sobre mim, não era sobre a empresa, entendeu? Porque as duas, eu trabalharia nas duas, porque eu escolhi as duas. E para mim, eu tenho certeza que eu trilharia um caminho nas duas, entendeu? Mas era sobre mim. Eu estava olhando para mim. Muito bom, muito bom. Você ficou 11 anos, PC, a gente enxerga, assim como muitos profissionais ficam 14, 15, 25, mergulhados na empresa. E não percebem que precisam ou têm a possibilidade de vida fora daquela empresa. E tá tudo bem, eu já vivi isso também, PC. Só que a gente entender que há vida fora daquela empresa, há oxigênio, e pode vir reconhecimento, pode vir mais dinheiro no bolso, pode vir mais respeito. Então, que legal essa mensagem que você está trazendo. Eu já vivi isso, vivo hoje, você sabe, e você está trazendo a sua história. E eu sei que você vai crescer cada vez mais, porque você se abriu à mudança. Se abriu a olhar Exatamente. aqui para dentro do PC e fazer diferente. Por isso que você escolheu a empresa. É É, meta. e, exatamente. Assim, uma coisa também que eu percebi, né, que a Bruna me colocou para pensar muito, é que a minha marca pessoal, né, não é a marca da empresa em mim. As Isso. pessoas têm que me olhar com a minha marca pessoal, quem eu sou, as minhas qualidades, os meus defeitos, o que eu consigo agregar para a empresa onde eu estou, e não eu ter a marca da empresa ali colada em mim e ela não esgarrar nunca de mim, né? Não, fica para trás, foi muito válido, eu sou muito grato a tudo que eu vivi Claro. lá. Isso eu não posso negar, né? Mas eu tenho que olhar para frente, para novas perspectivas, É. dentro daquilo que são os meus objetivos de vida. Sim, Então, acho que é um pouco disso, né? E o trabalho de vocês também ajuda muito nisso, né? De deixar para trás e olhar para frente. isso. O PC, às vezes a gente está fazendo avaliações aqui, eu e a Bruna, que foi sua mentora individual, e aqui, a Luciana, que está chegando agora também, e tem profissionais que falam assim, não, vou esperar mais um pouquinho. A empresa me prometeu a promoção daqui 2 anos. Tem gente que falou que está há 5 anos esperando a empresa, e tem a esperança que no próximo ciclo vai ser promovido. Às vezes para ganhar 10% a mais. O que você diria para essas pessoas que estão esperando a empresa escolher por eles, pela sua experiência? Eu diria para não esperar, porque se eu, assim, abrindo meu coração aqui, eu tinha uma expectativa de crescer onde eu estava, mas eu não tive nenhuma, é, nenhuma indicação de que em algum momento isso iria acontecer, Tá, nem o que faltava, né, para chegar no próximo step, tá. né, no próximo nível. Então,
era muito cômodo para as duas partes. Eu continuava ganhando o meu salário, um bom salário, Uhum. né? E a empresa estava lá seguindo a vida dela, né? Então, assim, eu acho que, de novo, tem que olhar para a gente. Daqui para frente, depois desse racha que aconteceu na minha vida profissional, né? Dessa mudança, não é nenhum racha, mas dessa mudança, eu vou olhar mais para aquilo que eu tenho de expectativa. Vou me desenvolver para estar pronto para o nível que eu quero. Se eu entender, ou se a empresa entender que eu não estou pronto para o nível, ótimo, tudo bem, faz Sim, parte do jogo, né? sim, Mas eu tenho que estar tranquilo e não criar uma expectativa que daqui a 2, 3, 4, 5 anos, entendeu? E o que está fora? é, E um monte de empresas fora que querem alguém com a minha experiência, que querem perfeito, alguém para eu exercer algum tipo de liderança, ou não, para eu ser um especialista em algum tema específico, ou para eu ir conhecer um outro mercado que eu não conheço, para viver essa nova experiência. isso. Óbvio, né? Pensando em todo o combo de equilíbrio, de vida profissional, Uhum. pessoal, a parte financeira que é muito importante, mas sobre mim. O quanto eu vou estar satisfeito nisso, entendeu? Então, eu tenho que estar feliz, né? Se você ficar 5 anos numa empresa esperando uma promoção que você percebe que ela não chega, porque a gente sente. Sim, A bem, gente sente. A gente, às vezes, se auto-sabota, né? sim, Então, acho que o ponto é, se você acredita, se você tem indicadores, indícios, né, de que realmente daqui a 2 anos isso vai acontecer, porque vão te provar, através de números, que se você sair desse ponto, vai chegar até outro ponto. Se você entregar isso, se os seus aham, indicadores melhorarem nesse nível, aí tá combinado. Mas se não, eu hoje não esperaria, entendeu? com certeza, eu também não. Eu acho que não faz Não mais faz parte da minha sentido vida isso. isso, porque a gente coloca a responsabilidade na empresa, no outro, no chefe, no gerente, não importa a nomenclatura que a gente utilize. E quando a gente coloca a expectativa no outro, o outro pode mudar, o outro pode ir embora, o outro pode fazer tanta coisa, E o e outro aí a gente depende de fica contexto, né? Que não é muito só mais. dele. Desculpa, Exato. acabei de contar, mas o A gente, contexto não é só a pessoa que decide, tem um sistema. E eu sempre falo, e eu cheguei a essa conclusão também depois de todo esse trabalho, que assim, é, é, não é o seu chefe que te demite, né? Tem um sistema ali, e você também está inserido nele, né? sim, Então, talvez você nem perceba que a forma que você está agindo, ou está se comportando, pode te levar a isso, né? Então, tem as duas partes, né? tem Não é só o cara que assinou a sua demissão. Não, ele leva a culpa porque ele assina a demissão, mas eu acho que é um contexto, né? isso. E é muito E maduro você estar falando isso, PC, é muito maduro para um ser humano estar falando isso, um é um profissional, de contexto, né? verdade. É, porque a gente coloca e a gente se vê na autorresponsabilidade. O que que eu poderia fazer diferente? Às vezes dá tempo de fazer alguma coisa diferente, às vezes não dá, e tá tudo bem. Agora, daqui pra frente, o que que eu posso fazer diferente? E você veio e está fazendo. Eu acho que o ponto é esse, assim, daquilo tudo que eu vivenciei em todos esses anos depois dessa ruptura, né, na verdade, não é ruptura, mas esse novo caminho que me Isso. foi colocado, o que que eu posso fazer de diferente, né, para encurtar essa expectativa que talvez eu tenha criado num prazo que não era o prazo, né, ou talvez nem seria lá naquela empresa, e eu poderia estar aqui É, fora buscando outras coisas e atingindo níveis que jamais onde eu estava eu atingiria. exato. Tem muito disso, né, então eu acho que a gente tem que pensar muito nisso e ter muita consciência disso, né? É, Se acontecer de novo é porque a gente cometeu os mesmos erros, e se a gente trilhou um outro caminho é porque a gente se autoconheceu mais, aprendeu com os erros, porque eu acho que a gente aprende muito com os erros, muito né? mesmo. Não fica dando burro em ponta de faca, né? Então acho que essa é uma boa reflexão para a gente fazer. E acho que essa é uma reflexão da vida, né? Exato. Ela é de carreira, mas ela também é de vida pessoal, né? Exato. Tá linkado, tá tudo linkado, Tá, então. né? O E aí pessoal, você descobre seu propósito de vida aí nesse meio. com certeza, com certeza. E tem muitas pessoas que não têm noção do propósito de vida, não têm noção, né? E acabam descobrindo pela dor. A maioria pela dor. Por algo que mudou na profissão, na carreira, na demissão, não importa. E o que que você diria, PC, para essas pessoas que estão pensando, nossa, será que eu preciso de ajuda profissional mesmo? Será que eu entro na carreira certa? Será que é um trabalho sério? Será que eu devo fazer uma avaliação? Você estando aqui dentro de casa, né, convivendo com a gente, o que que você diria para essas pessoas? Olha, primeira coisa é a seriedade do trabalho, né? Desde o primeiro momento que a gente conversou, você sempre foi muito séria nos seus posicionamentos, você e o time, né? Então isso me deu uma segurança. Digo para você que isso me deu muita segurança. Sim, Falei, e a indicação, óbvio, né, que veio, conecta com isso, né? sim, Mas você me passou muita segurança, foi muito empática com o meu momento. Acho que isso é uma coisa que eu digo para as pessoas assim, vá conversar com ela para ela entender o que você precisa, onde ela pode te ajudar, entendeu? Então, acho que isso foi uma das primeiras coisas. Eu até indiquei um amigo para você, que você sabe. uhum, Eu falei, olha, lá você tem um negócio pegado na mão, assim, sabe? Foi isso que eu senti. E vocês falam o tempo inteiro isso. Você não está sozinho. A gente exato, está junto com você. Eu não isso, estou todo dia com você, mas eu estou aqui nos bastidores, eu e a minha equipe, olhando por isso, você, falando de você, pensando em estratégias para você. é Então, isso assim, mesmo. muito a gente. Então, isso, Dai, parabéns pelo trabalho, porque eu já te Obrigada. disse isso algumas vezes, isso é muito bom. E eu não estou falando aqui porque a gente está gravando um vídeo, eu estou dizendo assim porque é real, é o que eu senti, entendeu? Vocês não soltam a mão. A gente pode se falar toda semana ou de 15 em 15 dias, mas
vocês estão sempre conectadas com a gente, entendeu? Ó, tô aqui, me chama. E E, aí? Ó, falei de você essa semana, conversando sobre vocês, analisei como é que tá o seu andamento. Então, isso é muito válido. No momento que a gente está abalado, sim, né, emocionalmente abalado por uma ruptura, que a gente não tem expectativa que aconteça, ou que se tivesse, não está preparado para ela, que eu é, acho que é diferente, acontece né? muito. E isso acontece muito. Mas a primeira dica para as pessoas é assim: bate um papo com a equipe, porque tem uma empatia muito grande do outro lado. Elas estão muito abertas para te ouvir, entender a sua necessidade e propor algo que seja prazeroso para fazer, né? Isso, Não é algo que é metódico e algo que é assim, só para cumprir tabela e dizer assim, ah, foi com essa coach aqui que eu arrumei emprego. Esse é o meu sentimento, bem verdadeiro. obrigada, PC, pela confiança. E é isso, PC. Eu, pessoalmente, já trabalhei com muitas consultorias. Então, a consultoria, eu sinto que a consultoria, ela fica muito superficial. Ser humano, para mim, Dai, e para as pessoas da minha equipe, não são superficiais, né? E ser humano não é linha de produção, não pode ser linha de produção. Então, eu sentava aqui com a Bruna, aqui no meu escritório, a Bruna lá no escritório dela, e vamos falar do PC. E aí, o que a gente pode fazer? Como é que tá? A Bruna coloca a mão na cabeça e vamos. E é assim, a gente está aqui falando de Não, vocês e o toda engraçado, semana. o engraçado, assim, que Ah, é tão real, que eu tive os meus pegas com a Bruna. eu sei. E eu Então, participei de Bruna, todos eles. então, mas Daqui, assim, tem os pega, entendeu? Eu falei, não, Bruna, sim, pera, não é isso, não sei o quê, não, eu não tô entendendo o que você tá falando, hoje a gente não tá se conectando. Tá, isso. mas calma, vamos lá. Então, assim, é isso, é o cuidado. Assim, se eu fosse resumir o Carreira Certa, é o cuidado com a gente, entendeu? Num momento tão sensibilizado da vida, você saber que você tem um apoio ali de pessoas, né, que é uma equipe. Você Isso, tem uma pessoa que te atende individualmente, mas tem uma equipe por trás olhando para você. isso. Isso é muito bacana, entendeu? É de encher os olhos, assim, do quanto isso representa para alguém que está passando um momento de uma reestruturação na vida, na carreira, enfim, sabe? E isso é muito legal. Isso é muito gostoso de vivenciar, porque você fala, putz, ela olha para o ser humano mesmo, entendeu? É real, o trabalho é real, entendeu? É o propósito da Dai Ribeiro, da equipe do Carreira Certa. Isso é carreira certa profissional feliz, Exatamente. né? Eu falo assim, se eu não viver o carreira certa profissional feliz, como que eu vou ter moral para falar sobre o carreira certa profissional feliz? Então, da mesma forma que eu vivo essa energia aqui, eu quero que vocês vivam também. Isso não quer dizer que a gente não tenha perrengues, conversas decisivas, né? Isso, nós estamos Uhum. em evolução, todos nós, mas a gente está junto. Acho que é isso. A mensagem é essa. É esse conforto de saber que tem não somente uma pessoa, mas tem uma equipe por trás que está Isso. te segurando. Até a moça que manda, como é que é o nome dela? A Aline, que encaminha as recomendações, A a Aline, Aline super Rogato, cuidadosa em falar com você, olha, veja essa recomendação, talvez a gente tenha que ajustar isso, aquilo outro. Olha, isso, mandei, tive resultado, tive retorno, sabe? as Tenha um evidências, cuidado. isso. Acho que se eu usar uma palavra para tudo isso, assim, é o cuidado. O cuidado que você e a equipe têm com a gente faz muita diferença. Muita diferença. Que bom, PC, que bom. Obrigada pela confiança. E conta pra gente, a gente está chegando no finalzinho da sua entrevista. Passa uma mensagem do PC, do seu coração, da sua mente, para essas pessoas que estão precisando de ajuda, que estão hoje vivendo o que você viveu lá atrás. Não tem currículo, estou há 11 anos na empresa, não sei que caminho seguir. O que você diria para essas pessoas, PC? Eu acho assim, e eu agora estou vivenciando que eu tenho entrevistado algumas pessoas, a gente falou disso, né? Então É, eu estou tentando exercitar muito isso, mas assim, uma mensagem final é, vá para a busca de emprego muito seguro, né? Acredite em você, acredite na sua história, né? Acredite em tudo que você fez e tudo que você passou para chegar até aqui. sim, Acho que essa é a grande mensagem. Existe um processo de autoconhecimento, mas você precisa acreditar em você e respeitar a sua história. Eu perfeito. acho que é isso, sabe? Perfeito. Respeitar a história, a gente honrar a nossa história, e que empresa nenhuma, né, PC, vai tirar a nossa história da nossa mente, o nosso conhecimento, a gente vai agregar o que a gente tem hoje para levar para a próxima empresa. Exatamente, é isso, né? A história que a gente É, constrói, a gente leva ela para onde a gente está isso, trabalhando, né? Se você escolheu estar naquele lugar, é exatamente para levar tudo que você vivenciou e que teve resultados positivos para que essa experiência sirva lá na frente, né? Então, eu perfeito. acho que é um pouco disso. E a história da gente, ela tá escrita, né, Dai? Tá, E ela tá aí para ser contada, né? é, Eu acho que por isso que eu falo muito de respeitar a sua história. E por onde você passou, as pessoas sabem da sua história e elas respeitam a sua história, né? é. Parabéns pelo networking, parabéns, por abrir o seu coração e a sua mente para o método Carreira Certa. Parabéns pelos momentos difíceis que vocês passaram, principalmente você e a Bruna, que são momentos de crescimento. É o momento que a gente pega na mão mesmo. A gente não vai passar a mão na cabeça dos nossos profissionais, como a gente fala aqui no método, como o corporativo faz. Às vezes o corporativo, ele passa a mão na cabeça ou ele se cala. Quando eu escolhi estar aqui no Carreira Certa, pensei para todo mundo que está ouvindo a gente, eu falei assim, eu não vou olhar para as empresas. Eu vou olhar para o profissional, para o ser humano. Porque eu já vi muita gente Uhum. chorando no banheiro. É difícil, Eu né? já vi muita gente chorando nos cantinhos da empresa, na área operacional e no administrativo. E eu ficava doida porque eu não conseguia fazer nada de diferente. Hoje eu posso, aqui no Carreira Certa. Então, assim, muito obrigada por estar dedicando o seu tempo para contar aqui junto com a gente no Carreira Certa a sua história, trazer seu depoimento, o que você viveu e está vivendo.
Parabéns pela realocação de mercado, por poder escolher e continua contando com a gente, PC. Agradeço estar aqui, fico muito feliz de ter a possibilidade de compartilhar as experiências com as pessoas e falar para as pessoas que, assim, assistam, perguntem, né? Estamos aí, a Dai, Isso. depois, se quiser dar meu contato, meu LinkedIn, fique super à vontade. Obrigada, Quem PC. quiser trocar experiência, perguntar, estou super à vontade. Mas conversem com a equipe Carreira Certa, porque dá certo, viu? É isso aí, é isso aí. Então, um abraço, obrigada mais uma vez. E vamos, como a gente fala aqui, avante. Agora tem mais, né, PC? Vamos agora para o Tá aí, próximo vamos que patamar. vamos. Obrigado, Dai. Obrigado a toda Obrigada a a equipe, você. viu? Um abraço para todo mundo que está nos vendo, nos assistindo agora, nos Exatamente. ouvindo. E bom descanso agora.